aos homens da igreja, especialmente aos homens, nós vivemos uma época uma época diferente. Muitos de nós sabemos trabalhar, temos os nossos afazeres. Aqui tem pais de família, gente que levanta cedo para trabalhar, gente que às vezes passa lutas, dificuldades no serviço, levantamos muito cedo, chegamos em casa tarde naquela correria, a correria do dia a dia. E muitos de nós, no meio dessa confusão diária que vivemos, nós percebemos que muitos de nós estamos perdendo uma coisa chamada identidade. Fala comigo, identidade. Identidade é aquilo que identifica, me desculpe o pleonasmo, mas é aquilo que identifica. E quando o apóstolo Pedro escreve essa carta, a carta de 1 Pedro, Pedro escreve essa carta a cristãos perseguidos, cristãos que viviam um ambiente de rejeição à obediência a Cristo. Pedro escreve essa carta, era uma carta com um grego muito clássico, era uma carta muito limpa, muito correta. E ele escreve essa carta para lembrar aqueles cristãos que estão vivendo debaixo de perseguição, para que eles não desanimem, para que eles continuem, para que eles, apesar das lutas e das dificuldades, eles possam sobreviver diante das perseguições por ser cristão. Naquele período de 1 Pedro, associar-se a um cristão era certamente motivo de perder bens e de ser colocado à margem da sociedade. Foi nesse contexto que 1 Pedro foi escrito. 1 Pedro foi escrito, irmãos, para homens fortes, aleluia, em tempos difíceis. Olhando o texto, eu observo que Pedro chama aqueles crentes da diáspora, aqueles crentes dispersos, longe da sua família. Pedro fala o seguinte: mas vós sois geração eleita. A primeira coisa que eu vejo nesse texto é que homens fortes que estão aqui, confesso aos irmãos que eu ia pegar meu terno preto, pastor. Olhei para o preto, olhei para o azul. Acertei na gravata, mas errei na cor do terno. Mas Deus é bom, aleluia. Homens fortes em tempos difíceis são aqueles homens que não perdem a sua identidade, mas mantêm a sua identidade. Presta atenção. A palavra geração significa descendência, linhagem. Pedro fala que a igreja, que os crentes dispersos, no ponto, eles eram geração eleita. Por quê? A palavra eleito significa ecléticos, que vem de eclésia, que é aqueles que é retirado para fora dele. E Pedro explica que aqueles irmãos, aqueles homens e mulheres, e aqui eu quero especificar os homens, foram homens chamados, aleluia, foram escolhidos em meio de um grupo maior, não por mérito, mas pela graça de Deus. Se nós estamos na igreja hoje, aleluia, não é por causa do nosso diploma universitário, não é por causa se somos belos, não é por causa do que somos e que temos, mas se nós estamos na graça da igreja hoje, é por causa da sua abundante graça de Deus. Se você está na igreja hoje, é porque o Senhor te elegeu. O apóstolo Pedro fala: nós somos geração eleita. Fala comigo, geração eleita. Deus escolheu homens comuns, gente simples, para realizar a sua obra. Deus não escolheu, apesar de ter na igreja, mas Deus escolheu simples, as coisas que não são para aniquilar aquelas que são desprezíveis, aquelas pessoas que parecem que não têm valor, mas aos olhos da cruz, aleluia, nós temos valor para aquele que salvou a sua igreja. A Bíblia fala, irmãos, que nós somos geração eleita, fomos escolhidos pelo Senhor. Eu lembro de um homem na Bíblia Sagrada, lá do Gênesis, chamado Noé. Noé vivia num ambiente confuso. Aquela geração do Gênesis estava envolvida no pecado. A Bíblia fala que lá em Gênesis o coração do homem era mau desde a sua meninice. E aquela geração estava perdida. Deus escolhe Noé dentre milhões. Deus tira Noé e fala para Noé: constrói a arca, porque eu vou destruir essa terra.
Deus faz escolhas, e as escolhas de Deus, elas são soberanas. Deus também escolhe Abraão, nosso pai na fé. Abraão foi um homem, irmãos, que quando eu olho a história dele em Gênesis capítulo 12 para frente, eu fico encantado, porque Abraão foi um dos poucos homens da Bíblia, ou quem sabe um dos únicos homens da Bíblia, que Deus falava que Abraão ele era meu amigo. E como é que é ser amigo de Deus? Para que eu seja amigo de Deus, eu tenho que ser às vezes inimigo do mundo, irmãos, porque se eu quero ser amigo de Deus, você pode ter certeza, nós vamos criar algumas inimizades. Fala comigo, eu sou geração eleita. Eu lembro de Josias. A nação de Israel estava, o povo de Judá estava perdido em pecados. O avô, Manassés, o pai, Amon e ele. Josias é escolhido aos 8 anos de idade para se tornar rei. Não dá com 8 anos ser rei. Mas ele foi tutoriado pela sua mãe, quem sabe por um sacerdote. E diz a Bíblia, irmãos, que apesar do avô de Josias, apesar do pai de Josias, Amon, serem homens ímpios, aquele criança com apenas 8 anos de idade, diz a Bíblia, irmãos, que 18 anos depois, quando Josias tinha 26 anos de idade, diz a Bíblia em 2 Reis 22, 23, a Bíblia fala que Josias promoveu a maior reforma espiritual na nação de Israel, irmãos. Apesar da sua pouca idade, ele era um homem forte em tempos difíceis. Os dias que nós estamos vivendo são tempos difíceis. Os valores cristãos estão sendo colocados ao lado. Muitos parece que não têm mais a identidade, não se parecem mais com Cristo. Mas o apóstolo Pedro fala, irmãos, que nós somos geração eleita, fomos escolhidos por aquele que é soberano nos céus e na terra. E Deus, na sua soberania, Ele me escolheu, Ele te escolheu. Todos os dias eu penso comigo, o que Deus viu em mim para que Ele me amasse tanto, aleluia, irmãos, mas foi o seu constante amor. A Bíblia fala em 1 João capítulo 4, que nós o amamos, aleluia, porque Ele nos amou primeiro. Segundo, homens de Deus, fala comigo, são sacerdócio. Mais uma vez, homens de Deus são sacerdócio real. Eu vou falar alguns nomes aqui, quem puder me ajuda. Grupo dos homens, Safate. Vocês conhecem algum Safate? As mulheres não respondem agora com certeza. Gigeal, as irmãs conhecem Gigeal? Não conhece esse varão? Na Bíblia, ninguém conhece esse nome? Agora os pastores aqui vão me ajudar agora. Agora eu tenho certeza, vamos lá. Alti. Acho que ninguém conhece. Alti. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue. Aleluia, vamos ver se a gente consegue. Vamos lá. Agora esse vai. Gadiel. O pessoal da banda. Rapaz, você canta bem, varão. Gostei de você cantando, hein? Benção. Aleluia, gostei. Gostei da sua voz, hein? Conhece Gadiel? Não estou rindo, hein? Você dá glória? Agora esse vai. As crianças. Gadi. Aquele ali só quer saber mexer no teclado. Agora, vamos lá. Amiel. Alguém conhece esse homem? Senhor, mas ninguém conhece esses. Agora esse aqui eu acho que vai. Setur. Agora vai. Pastores? Todo mundo calado. Aí agora. Agora esse aqui. Jeuel. O irmão que estava fora, Jeuel? Não. Josué. Amém. Hein? Amém. 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 Caleb. Glória a Deus. Presta atenção. Homens fortes em tempos difíceis não são murmuradores. Esses 10 que eu falei para vocês que ninguém conhece, eu também não conhecia, são os 10 murmuradores que murmuraram contra a terra de Canaã. Lição continua aqui: ninguém conhece murmurador, aleluia, mas quem conhece a Deus, Josué, aleluia, e Caleb, assim, esses aí a gente levanta a mão do céu e dá uma glória a Jesus e reclamar. Aleluia.
Aleluia. Homens fortes em tempos difíceis. Sacerdócio real. No Antigo Testamento, para aqui para mim um instantinho, apenas alguns exerciam o sacerdócio, e era a tribo de Levi. Os levitas foram separados por Moisés para serem aqueles que iam representar o Senhor no altar. E o sacerdote naquela época, ele era a única pessoa que podia fazer os sacrifícios. Teve um rei na Bíblia chamado Uzias. Apesar de ter sido um rei bom, ele quis unir no Antigo Testamento o rei e o sacerdócio. O final dele foi leproso. No Antigo Testamento, o sacerdote ele só era sacerdote. O rei, ele só era rei. Mas o apóstolo Pedro fala que nós, homens fortes, somos sacerdócio real. Ou seja, no Novo Testamento, Jesus, ele junta o sacerdócio com a realeza. E Jesus fala que nós somos, a partir de agora, sacerdócio real. E talvez você me pergunta, mas pastor, quem é o sacerdote? O sacerdote é aquele, para que você nunca mais esqueça, o sacerdote é aquele que empresta o ouvido ao povo e fala com Deus. E o profeta é aquele que empresta o ouvido a Deus e fala com o povo. O pastor da igreja, ele é um sacerdote, porque o tempo inteiro ele empresta o seu ouvido dele ao seu pedido de oração e apresenta o teu nome para Deus. E Pedro fala que nós somos sacerdócio real. O sacerdote era aquele, irmãos, que ele tinha algumas funções na antiga aliança. A primeira coisa que o sacerdote ele era um intercessor. Intercessor é aquele, meus irmãos, que se coloca no lugar do outro quando o outro está sofrendo. Quando alguém está gemendo na igreja, quando a sua esposa está sofrendo, quando seu filho está sofrendo, quando a sua igreja está sofrendo, aleluia, o sacerdote real, ele é aquele que empresta o ouvido a você, ele é aquele que se coloca diante de Deus para colocar as suas causas diante do Senhor. O sacerdote era aquele responsável, preste atenção, para manter o fogo aceso. A Bíblia fala em Levítico capítulo 6, versículo 13: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Era o sacerdote que mantinha o fogo aceso. A Bíblia fala que Pedro nos fala que nós somos sacerdócio real. Aleluia! Quando eu olho para o sacerdote, irmão, eu lembro que o sacerdote era aquele que vivia em santidade. Diz a Bíblia que sem santidade ninguém verá ao Senhor. Talvez o diabo não conseguiu impedir a sua conversão. Você está aqui, mas ele vai fazer de tudo para impedir a sua santidade. Estamos vivendo um período da época digital. O celular hoje ele ganhou uma relevância na igreja incrível. O celular hoje ele tem o poder de tirar a atenção de uma geração que está sendo corrompida pelo pecado. A Bíblia fala um homem profundo na Bíblia chamado Jó. Esse Jó era tão tremendo que ele supunha no seu coração: se porventura os meus filhos, ao fazerem suas festas na casa do mais velho, e se porventura eles estiverem em pecado, eu vou me antecipar, eu vou fazer sacrifícios a Deus, porque Jó, a Bíblia fala, meu amado, que ele era um sacerdote do lar. E Deus está chamando uma geração hoje, irmãos, para manter o fogo aceso dentro de casa, para manter o fogo aceso na sua família, para manter o fogo aceso na igreja, porque se nós somos sacerdote real, nós temos que ser responsáveis, aleluia, pelo fogo que está na vida da igreja. O pesquisador, agora eu peço que você preste atenção, o pesquisador Jorge Barra, no livro dele, A Batalha pelo Coração do Homem, agora isso aqui é para os homens. Ele fala que quando a criança tem compromisso com Deus, 2% consegue levar a família para a igreja. Quando a criança, essa que vem na escola dominical, ela vem para 2%, consegue trazer a família para a igreja. Quando a mulher tem compromisso com o Senhor, Jorge Barra fala que ela consegue trazer para a igreja 17% da sua família. Agora, quando o homem se compromete com Deus, a estatística diz que 93% das famílias se compromete com os homens. E a pergunta que eu faço: onde estão os homens, irmãos? Os homens, irmãos, é a coluna forte da igreja.
Lá no tabernáculo de Moisés, no canto do tabernáculo, em cada canto, a Bíblia fala que havia as tábuas de canto. E as tábuas de canto numa construção é aquela tábua que suporta maior peso. A estrutura do tabernáculo era suportada pelas tábuas de canto. A Bíblia Sagrada tem um monte de tábuas de canto. Quem eram as tábuas de canto na Bíblia Sagrada? João Batista, aleluia, era um homem forte em tempos difíceis. Ele era a tábua de canto entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, aleluia. O apóstolo Paulo, ele era a tábua de canto em um período da lei e um período da graça de Deus. E os homens da igreja também, irmãos, nós somos as tábuas de canto que sustentam, aleluia, a igreja. Se você é homem de Deus, levante as suas mãos aos céus e comece a glorificar o nome do Senhor, porque o Senhor te chama, porque você é sacerdócio real. O sacerdote era aquele, nos Levíticos, o sacerdote ele tinha 12 pedras no seu peitoral. Cada pedra daquela representava uma tribo. Eram 12 tribos de Israel. Quando o sacerdote adentrava no santo lugar, quando o sacerdote adentrava no santo dos santos, ele carregava no seu peito, aleluia, as 12 tribos de Israel. O sacerdócio real, nós, homens de Deus, nós temos que carregar no nosso peito, irmãos, aleluia, o nome da nossa família, o nome dos nossos queridos, o nome daqueles que sofrem, porque o sacerdote, ele carregava no peito o nome da sua tribo. Homens fortes em tempos difíceis. Terceiro, a Bíblia fala, o apóstolo Pedro diz que homens de Deus são nação santa. Fala comigo, nação santa. Homens fortes não se contaminam com o sistema. Santidade significa se separar para Deus. Presta atenção. Ser santo, havia um pregador do passado que ele falava o seguinte: antes importa ser santo do que ser feliz. É duro falar isso, porque a gente quer ser feliz, lógico. Mas esse pregador ele falava: antes importa ser santo. A Bíblia fala que Pedro fala: nós somos nação santa. Se somos nação santa, irmãos, é porque o sangue do Cordeiro Imaculado, lá na cruz do Calvário, foi derramado por mim e por ti. Se nós somos santos, é porque Jesus, na obra da cruz do Calvário, Ele tirou, irmãos, aquela mancha de pecado que havia no nosso coração. Se nós somos santos, é porque Jesus pagou o preço lá no Calvário, e nós devemos a Ele tudo aquilo que temos, tudo aquilo que possuímos, porque nós somos santos para o Senhor. A Bíblia fala em Isaías capítulo 6, a Bíblia fala que Isaías teve uma visão do trono, e Isaías falou: santo, santo, santo é o Senhor Deus. Ele é santo, irmãos, e se nós queremos estar com Deus, nós temos que ser santos assim como Ele é. Santidade na internet. Se for lá no histórico do teu computador, o que é que tem lá? No histórico do teu computador. Se for lá no Instagram, quais são as mensagens que você tem colocado no Instagram? Quais são o seu linguajar quando você está perto dos seus colegas de serviço? Ou às vezes a gente esquece que somos crentes e de vez em quando escapa um palavrão. Não, irmãos! A Bíblia fala que nós somos nação santa. O Espírito Santo, ele habita agora no nosso coração. Aquilo que nós éramos, nós não somos mais. Fomos lavados pelo sangue remidor do Cordeiro de Deus. Como é a nossa conduta quando não tem ninguém nos vendo? Homens fortes em tempos difíceis são homens que têm um caráter de Deus. D.L. Moody falava o seguinte: o caráter é o que somos no escuro. Repete comigo: o caráter é o que somos no escuro, quando o olho de ninguém vê. Quando não tem o pai, quando não tem a mãe, quando não tem a esposa, o caráter é o que nós somos no escuro. Homens santos, irmãos, são aqueles, amados, que fizeram uma escolha para as suas vidas, de falar: Senhor, eu posso sofrer, mesmo sem entender, eu vou continuar sendo obediente ao Senhor. E quando eu falo a palavra obediência, o meu coração vai lá para o Muriá.
Um dia, Abraão estava em casa, rico, ele era um homem de posses, e de repente ele ouve uma voz, quem sabe deitado com Sara, sua esposa. Sara já era uma idosa, era uma senhora, cheiro de alfazema, porque idosa cheira a alfazema, já era bem velhinho, fazia marido, né? Daqui a pouco ele ouve uma voz, pastor Ed, Abraão, aí ele fala, eis-me aqui. Deus é específico, está no falar, pega o teu filho, o teu único filho é quem amas, Isaac, vai lá na terra do Moriá, oferece o holocausto para mim. Aquilo foi como se fosse um tiro no escuro. Abraão, com aquele olho de coruja à noite, levanta-se, quem sabe trêmulo, vai lá no quarto do menino, não fala nada para Sara, porque se fala para a mãe dá um jeito de subir no caminho, né? Se fala para ela, ela pega o Uber, porque a Bíblia diz, irmãos, que Abraão pega o menino, acorda o garoto, vamos fazer um culto. E diz a Bíblia, irmãos, presta atenção agora, ele é o bar do jumento, se fosse os dias de hoje, colocava combustível no carro, calibrava o pneu, porque de Berseba até o Moriá 3 dias de caminhada. Pega 2 rapazes, o jumento e segue para o Moriá. Homem forte em tempo difícil. Abraão era um sacerdote. Ele chega até a beira do Moriá e ele fala para os rapazes, olha, vocês podem ficar aqui, porque eu e o rapaz subiremos, e quando tiver acabado o culto, nós voltaremos para junto de vós. Aleluia. É a primeira vez na Bíblia, irmãos, que aparece a palavra adorado. A palavra adorado no hebraico significa sacha. É a primeira vez quando ele sobe o monte. E quando ele pega o menino, a Bíblia fala que ele pega a lenha do holocausto e coloca sobre Isaac. E ele pega o cutelo, ele pega a pedra com fogo e ele começa a subir o monte Moriá. Cada passo que Abraão dava à beira do Moriá, para chegar na beira do Moriá, é como se o coração dele fosse apertado por dentro e por fora. O menino, quando olha para o pai, o menino percebe que o pai talvez estava com os olhos vermelhos, porque estava chorando. Isaac não sabia o que estava para acontecer no Monte Moriá, mas Abraão sabia o que ele ia fazer com o seu filho lá no Monte Moriá. E no meio do caminho o filho faz a pergunta mais difícil que o patriarca já teve na sua vida. Quando ele fala, meu pai, nós temos aqui a lenha para o holocausto, nós temos aqui o cutelo, nós temos aqui o fogo, mas meu pai, onde está o cordeiro? Oh, irmãos, o que fazer nessas horas? Muita gente transige com valores absolutos. Abraão falou, meu filho, o Senhor proverá para si um cordeiro. E quem sabe, agora eu penso, quem sabe ele olhou para o lado e começou a chorar. Ele engoliu o choro, ele engoliu a lágrima. E quem sabe Isaac falava, tem alguma coisa estranha nesse culto, porque o meu pai, ele faz culto que sempre tem cordeiro. Ele chega lá na beira do Monte Moriá, ele faz o altar, ele coloca o garoto em cima daquele monte, ele pega o cutelo, e por dentro ele estava com o seu coração despedaçado, porque homem forte, irmãos, ele é sacerdócio real. O problema não é céu de bronze, irmãos, o problema é coração de pedra. O problema não é céu de bronze, o problema é aqui, ó. Quando ele levanta o cutelo para ele matar o menino amarrado, ele pega o cutelo e ele desce a mão. E quando ele desce a mão, irmãos, ele ouve a mesma voz, aleluia. Ele ouve a mesma voz quando ele estava em casa 3 dias atrás. Ele conhece a voz de Deus. Homem forte conhece a voz de Deus. Ele sabe quando Deus está falando. Se Deus não falou ainda, não faça. Se Deus está falando, faça. E diz a Bíblia, irmãos, que quando ele ia descer a mão para matar o filho dele, Deus fala para Abraão, Abraão, a mão dele para. Agora eu sei que você teme a Deus, porque você não negaste, aleluia, o teu único filho Isaac, a quem tu amas. Não estava lá, aquele carneiro não estava lá. Quando ele olha para o lado, ele vê um carneiro preso entre os
sacrifica. Agora eu vou dar um pause agora. Deus sabe a dor que estava no coração do patriarca. Anos depois, passou todo o livro de Gênesis, passou todo o livro de Êxodo, chegamos em Malaquias, o último livro do Antigo Testamento. Passa 400 anos entre Antigo e Novo. A Bíblia diz, irmãos, que lá em Belém Efrata nasce o recém-nascido rei dos judeus. Durante todo o Antigo Testamento, Satanás quis destruir a linhagem de Cristo. Gênesis capítulo 3, versículo 15. A Bíblia fala, irmãos, lá no próprio Evangelho, que Jesus ia esmagar a cabeça do descendente da serpente. Passa todo o livro de Gênesis e Êxodo, chega em Mateus. Jesus nasce. Nele não há pecado. Jesus, ele é santo, santo. Todas as profecias do Antigo Testamento se cumprem em Jesus Cristo, porque Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote. Diz a Bíblia, irmãos, aleluia, que Jesus chega lá na cruz do Calvário. Lá na cruz do Calvário, o Filho de Deus, ele é imolado como sacrifício vivo. Olha, irmãos, Deus poupou o coração de Abraão da dor de matar Isaac, mas Deus não poupou o seu próprio coração da dor de matar Jesus lá na cruz do Calvário. Isaías capítulo 53, versículo 10 diz: todavia o Senhor agradou o moelo, Jesus morreu para que eu e você pudéssemos ser sacerdócio real, para que pudéssemos ser nação santa. A verdadeira masculinidade, irmãos, não está na força física, mas está no caráter. Hoje a gente está vendo muito homem bombado, não tem nenhum problema com isso. Aquela barriga de tanquinho, parece até um siri, né? Grande em cima, fino embaixo. Eu tinha um amigo, pastor, que ele negócio de academia, nada contra, faça a sua atividade física, pelo amor de Deus. E esse rapaz, todo fortão, aí chamaram ele para fazer, para virar uma massa. Desmaiou, vai, não aguentou o trampo da enxada, né, meu irmão? A mão grossa do pedreiro. Vivemos um período assim, irmãos, onde os homens parece que eles estão cada vez mais slim, o terno é slim, a roupa é slim, não é isso? Aleluia. A gente olha para o homem, fica até meio assim. Nada contra cuidar da sua aparência, cuida da sua aparência, cuida da sua saúde. Olha, novembro está chegando aí, eu começo a tremer as pernas, aleluia. Novembro azul está chegando aí, o homem de Deus, ele tem que cuidar da sua saúde. Passou dos 45, varão, você tem que marcar a sua consulta e fazer os seus exames. Quem dá glória a Jesus aí? Mas não vai cuida da sua saúde, meu irmão. Faça isso antes do tempo, aleluia. Nós estamos vivendo um período assim que os homens estão estranhos, homens voláteis, homens fracos. Mas o chamado de Deus para as nossas vidas é que sejamos homens santos diante do Senhor. Não adianta nada, irmãos, estar com o ombro tatuado, bonitão, mas a alma está destruída, a alma está pervertida pelo pecado. Mas nós vamos ser chamados, irmãos, para sermos santos diante do Senhor. Faça a sua atividade física, mas coloque também o seu joelho no chão. Seja do lado do pastor ajudando a obra de Deus, porque a nação santa é aqueles, aleluia, que estão lado a lado com o seu pastor, lutando para que a obra de Deus aconteça na sua vida. Quarto, homens de Deus são propriedade exclusiva de Deus. Povo adquirido. Fui comprado pelo sangue do Cordeiro. Fala comigo assim: eu fui comprado pelo sangue do Cordeiro. Então, propriedade exclusiva tem dono. Um dia uma irmã perguntou para mim: pastor, posso fazer uma tatuagem? Você não faz cada pergunta difícil, né? Eu falei: irmão, como é que eu vou tatuar alguma coisa? Eu não sou dono. Porque o meu corpo é templo do Espírito. Eu não posso fazer marca naquilo que eu consagrei a Deus com sangue. Aquele teclado que ali está, que aquele irmão estava tocando, aquele teclado ele só serve para exaltar o Rei dos Reis, porque ele é santo. A palavra santo no grego é hagios, que significa separado. Eu fui separado para o louvor da glória. Lá no meu serviço eu tinha um violão, e um dia eu chego na minha sessão e o meu violão tocando música do mundo. Tá, irmãos, eu falei:
Aquilo me atormentou. Eu falei, quando eu comprei esse violão, é para louvar o Senhor. E eu cheguei, os camaradas, eu peguei e falei, para. Foi. Esse violão não é para isso. Ele é santo, mas o ímpio não entende o que é isso. Aleluia. Cadê meu violão? Falei, não, no meu violão só louvor. Peguei o violão e levei para casa. Sabe por quê? Nós somos santos, nós somos propriedade exclusiva de Deus. A propriedade exclusiva, ela foi comprada por um preço. E eu fui comprado pelo sangue do Cordeiro. A propriedade exclusiva, ela é cuidada pelo dono. Presta atenção. A propriedade exclusiva, ela é cuidada pelo dono. Quem é o seu dono, irmãos? Quem é o seu dono? O Senhor vai cuidar de ti. No Salmo 27 fala, quando malfeitores me sobrevêm para comer as minhas carnes, eles aqui tropeçam e caem. O Senhor cuida de nós. Aleluia, a propriedade exclusiva, ela tem uma missão. E qual é a missão da propriedade exclusiva? O apóstolo Pedro fala, irmãos, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu fui chamado das trevas. Colossenses capítulo 1 fala o seguinte: Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E fomos adquiridos pelo sangue de Jesus. A partir de agora, homens fortes, nós temos uma marca em nós, que é o selo do Espírito Santo. Fomos chamados para anunciar o Evangelho de Cristo. E o anunciar o Evangelho de Cristo, de acordo com Atos capítulo 1, versículo 8, fala comigo, tanto como e até. Todo mundo junto? Tanto como e até. É ao mesmo tempo, aleluia, Judeia, Samaria, aleluia, Jerusalém, aleluia, até os confins da terra. Ao mesmo tempo nós fomos chamados para falar do Evangelho para quem estava sofrendo, para quem está gemendo. E homens fortes em tempos difíceis têm uma missão. Quem foi tirado das trevas não pode voltar atrás, irmãos. Quem bota a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Se você chegou na igreja hoje aqui, quem sabe no teu secreto, onde você não fala com esposa, com pai, com ninguém, você não fala com pastor, quem sabe você está querendo pensar em desistir, quem sabe você está querendo retroagir, mas a palavra do Senhor para ti nessa noite é que você continue, que você permaneça com o Senhor. O apóstolo Paulo, ele fala, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. Não desanime, irmãos. Vida cristã é igual andar de bicicleta. Se parar, cai. É o tempo inteiro, irmãos, pedalando. Ah, pastor, eu vou parar. Não para não, irmãos, porque Jesus está voltando para pegar a sua igreja. É tempo, irmãos, da gente levantar as mãos para o céu e falar, Senhor, eu estou aqui para reinar contigo. Eu estou aqui para ser teu servo. Eu estou aqui porque eu tenho uma missão. E eu concluo, irmãos, quem é o cidadão do reino? Quem é o homem do reino? O cidadão do reino, irmãos, é aquele que tem mentalidade de rei e coração de servo. Estamos aqui para servir ao Senhor. Pedro fala que nós somos nação santa, fomos comprados pelo sangue. E quem sabe você está diminuindo o seu passo, quando o Espírito Santo está mandando você avançar. Continue. Homens da igreja, a força motriz da igreja está nos homens. Às vezes eu brinco com a minha esposa, é um pensamento meu, acho que o céu vai ter mais mulher do que homem. Não sei se os pastores pensam assim. As mulheres, irmãos, elas estão vivendo um período onde as mulheres estão sendo sobrecarregadas por causa da ausência, às vezes, de alguns homens que não assumem o seu papel na sua casa, não assumem o seu papel de provedor. Homens que estão estranhos. Agora a história do homem alfa, eu não gosto de ser de alfa, bravo, eu não gosto de ser de alfa. Homem é homem, irmãos. Homem não é legendário, homem é homem, aleluia. Na essência da palavra, homem é aquele, irmãos, aleluia, que não dá mole para o inimigo. Se o inimigo está lutando contra a tua vida, irmãos, bate a porta na cara dele. Se Satanás está querendo destruir a sua vida, o seu ministério, diga não para ele, porque o Senhor está do lado daqueles que são fiéis a ele. A Bíblia fala em 1 Tessalonicenses, fiel é aquele que prometeu, pelo qual também o fará. Se Deus prometeu, eu creio que ele fará. Assim como Deus chamou Abraão de amigo, mas lá no Evangelho Jesus fala, já não vos chamo de servo,
fala 5 verdades. Nós somos geração eleita. Somos, amados, sacerdócio real, nação santa. Quarto, nós somos propriedade exclusiva de Deus. E quinto, nós temos uma missão. E essa missão, quem vai fazer é você e eu. E se você, pastor, não quero mais, Deus coloca outro no seu lugar. Porque na obra de Deus não pode ter vácuo. Ele é fiel para Deus. Aos homens da igreja, eu tenho a honra hoje de falar para vocês. Aleluia. Continua. Estude, lute, batalhe. Faça a igreja crescer. Não deixe o pastor sozinho. Porque certamente, irmãos, Deus vai abençoar profundamente aqueles homens que se colocarem na brecha do Senhor. Aqueles homens que se colocarem na posição, Deus os abençoará profundamente. E Jesus será exaltado na minha vida e na sua vida. Que nesse congresso, o congresso de 2027, seja um congresso com mais homens valorosos, homens, irmãos, que sejam tementes a Deus. Eu costumo falar, se o planeta Terra hoje tivesse 10 apóstolos de Paulo, 10, esse mundo não estaria do jeito que está. Porque Paulo, no livro de Gálatas, capítulo 20, capítulo 2, ele fala que ele não tinha vida preciosa para ele, porque Cristo é quem vivia nele. Que nessa noite o Espírito Santo incomode o teu coração. Você que é homem de Deus, você que está lendo um pouco as Escrituras, vamos chegar em julho. Volte a ler a Bíblia Sagrada. Tira um pouco do celular, pega a Bíblia e papel, começa a ler as Escrituras Sagradas. Faça um projeto de oração. Senhor, eu vou ler a Bíblia Sagrada todo esse ano, porque homem forte precisa de Bíblia na mão. Aleluia. Não é ler a palavra do Senhor, e o Senhor vai te abençoar. E eu finalizo, meu irmão, para cumprir um versículo que não está na Bíblia, mas está lá em Gisele, capítulo 1, versículo 2. Sabe qual é esse versículo, pastor? Termina no horário para que os irmãos convidem para o próximo culto. Você está falando de Jesus? Essa é a versão do dela. Ela quem falou esse versículo. Não tem na Bíblia, não, tá? Aleluia. Deus abençoe você. Deus abençoe sua casa. Que Deus abençoe todos os homens da igreja. Porque nós somos, irmãos, sacerdócio real. Toda a igreja fala assim comigo: homens fortes. Homens fortes. Em tempos difíceis. Deus abençoe. Pastor Edson, muito obrigado, irmão.